nome de Jesus. A hora que eu cheguei, eu fui até o evangelista Alexandre. O único hino que veio na minha cabeça foi aquele: quem te viu e quem te vê não consegue entender, é mistério. Só sei esperar. Não conheço, não conheço tudo assim. Também fica de pé, por favor. O evangelista Alexandre, que nesta noite vai trazer a mensagem, e em breve ele vai estar voltando para pregar no culto da cidade. Eu já falei com o eternamente vice-presidente. Amém? Seja bem-vindo! Em nome de Jesus! Que Deus continue honrando e abençoando com a vida grandemente. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Quer ouvir a palavra de Deus? Estava comigo que você veio para cá? Já veio pregar? Amém? Levanta a mão para o céu e diga: eu preciso e quero ouvir a tua palavra, Senhor. Olha para quem está do lado durante esses 30 minutos. Você vai ouvir a palavra de Deus. Diga: redobra a tua atenção. Amém? Quem pode aplaudir bem forte? Nesta noite eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Motivo de grande alegria poder retornar a este ministério, também não diferente da nossa irmã pastora Fátima, que é minha mãe na fé, né? Muitos anos atrás, no ano de 2008, estivemos conhecendo, né, esse ministério, Missão Resgatando Vidas, que era até, acho que é na rua de baixo aqui, né? É isso, né, pastor? Glória a Deus. E ali conhecemos o pastor Ronaldo. Porém, a essa época não tivemos ali a oportunidade tivemos, mas não, né, ouvimos o chamado do Senhor. Aí, como diz um dito popular que fala: não veio por amor, veio pela dor. Então, em uma situação muito difícil, porém, eu louvo ao Senhor porque Ele foi tão misericordioso, que me achou, me encontrou, me deu uma segunda chance dentro de um cárcere, né, onde ali eu passei 16 anos privado da minha liberdade, e quando foi terça-feira da semana passada, eu ganhei a minha liberdade total, para hoje estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, juntamente com cada um de vocês. Mas porém, pastor, né, a gente muitas das vezes não entende, né, o propósito de Deus, mas o apóstolo Paulo mesmo ele dizia, né, Paulo plantou, Apolo regou, quem dá o crescimento é o Senhor. Então Deus ele vai fazendo, né, no momento certo, no tempo certo, mas porém há exemplos de pessoas, tanto na Bíblia como pessoas que vieram aqui testemunhar, falar dos feitos, a irmã falando, né, da sua vida, né, com o seu esposo, nossa irmã Fátima também falando da sua vida com o filho, com o esposo, com a filha, né. Hoje você está tendo a oportunidade de se inspirar nessas vidas para tomar uma atitude, se ainda não tomou, e reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Amém? Eu quero convidar você que estiver portando uma Bíblia, abri-la em Daniel. Aleluia. Hoje estamos assim encerrando uma campanha para a glória de Deus, né? A campanha do livramento. Louvado seja Deus. E eu louvo ao Senhor pela tua alma nesta noite, por você estar aqui. Eu quero que já declarar aquilo que o Senhor ministrar ao meu coração, que nesta noite é a noite da tua vitória, porque eu acredito que talvez surgiram certos contratempos para tentar impedir ou interceptar de que você estivesse aqui nesta noite, mas esse tipo de impedimento não era, talvez foi por meio de pessoas físicas, mas estava tendo uma ação, uma luta no mundo espiritual para tentar impedir de você receber a sua bênção. Até mesmo Daniel, né? Ou seja, não fugindo aqui da história ou da passagem que vamos ler mais um pouquinho à frente,
uns capítulos à frente, Daniel tinha uma causa que ele estava buscando ao Senhor, pedindo a Deus uma resposta em prol da sua nação, porque ele era um homem intercessor, e ele queria, ele sonhava, porque ele entrou dentro daquele cativeiro, e ele era um jovem, e ele era um conhecedor das Escrituras Sagradas, então ele tinha acompanhado a trajetória da sua nação. Deus tinha falado que o povo passaria 70 anos dentro do cativeiro, e Daniel já estava velho, e agora ele ainda se dentro daquele cativeiro. Deus honrou aquele jovem, e ele se pôs em um dado momento de sua vida, já idoso, a buscar a Deus, pedindo a Deus uma resposta, se Deus iria reverter o quadro da situação do seu povo. E aí ele buscando ao Senhor, porém teve ali um espírito territorial, que o anjo Gabriel ele tinha vindo trazer a mensagem, o anjo mensageiro para Daniel, mas ele falou: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você abriu o seu coração para orar, como seu assento, por favor, meus queridos, perdão, desde o primeiro momento que você pôs-se a orar, a clamar o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações, mas só que o príncipe da Pérsia, ele me impediu, então eu tive que voltar e chamar o arcanjo Miguel, que era o anjo de guerra na hierarquia dos anjos. Então, e Gabriel já é um anjo que ele é incumbido de trazer recados da parte de Deus. Se você olhar até no Novo Testamento, quando você vai ver ali ele falando com Maria, mãe de Jesus, que ela havia sido escolhida para dar luz ao Messias, ao Salvador da minha e da tua vida. Então, acontece de que desde o primeiro dia também, minha irmã, meu irmão, são ouvidas as tuas orações no céu. E eu quero declarar para você que, como na vida de Daniel, hoje, esta noite, é a noite da tua resposta. Nesta noite é a noite da tua vitória. Nesta noite é a noite da qual Deus, ele vai bradar na tua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Até mesmo o nome desse jovem, a Bíblia, a tradução desse nome no hebraico significa Deus é juiz. E a vida desse jovem foi dotada, ou seja, se você acompanhar esse livro, que é um livro curto, só 12 capítulos, você vai ver Deus fazendo justiça a todo instante na vida deste jovem. E nessa noite também, meu irmão e minha irmã, Deus ele também está fazendo justiça por cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Já vai tomando posse, porque Deus ele já está tratando em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 6, versículo de número 1 de Daniel. Você que tiver a Bíblia, acompanhe comigo. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, ele não se achava nele nem erro, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dário vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição
que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assim é dito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Louvado seja Deus. Eu te convido, pode ficar sentado, por um breve momento de nós falarmos com Deus e pedir ao Senhor que venha assim esta noite, está falando ao meu teu coração cada vez mais, que Deus nesta noite venha assim estar trabalhando na minha vida, na tua vida, que Ele possa estar trabalhando nesta noite na vida de pessoas que ficaram no teu lar, na vida de pessoas que moram em outro estado, mas que essas pessoas, elas possam ser alcançadas por meio da tua oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em tua presença, Senhor, aqui nesta noite, junto com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, meu Deus, nos colocamos uma vez mais a te clamar, nos colocamos uma vez mais a te pedir, a te suplicar, meu Deus, por misericórdia, por perdão, por solução, ó Deus, de cada um dos nossos problemas, em nome de Jesus, como o Senhor opera na vida, meu Deus, desse jovem, desse homem temente e fiel a ti, que foi Daniel, opera também, meu Deus, nas nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aqui nós podemos observar, queridos, uma palavra da qual fala assim desse jovem Daniel. Aqui ele já está em outro reinado. Acontece de que quando ele foi levado cativo, ele foi levado cativo para dentro da Babilônia. Na época, o rei Nabucodonosor, quem governava a Babilônia, e havia conquistado Jerusalém. E o rei Nabucodonosor, ele fala para os seus servos pegar jovens da classe real de Jerusalém para levar esses jovens para perto, ou seja, do palácio, para dentro do palácio, para aprender a cultura babilônica. Mas acontece que este jovem, ele e seus 3 companheiros, Ananias, Azarias e Misael, tementes a Deus, eles decidem, porque o rei fala para alimentar aqueles jovens com um maná real, com um alimento real, mas eles decidem se abster, porque o indicativo sendo eles servos de Deus, poderia ser que aqueles alimentos que eram servidos na Babilônia poderia ser um indicativo de que poderia ser alimentos oferecidos, porque a Babilônia tinha a cultura pagã de adoração a ídolos, ou era feito fora da gastronomia judaica. Então, aonde Daniel, ele fala até mesmo para aquele servo do rei chamado Aspenaz, que viesse a dar água e legumes para eles. Até então aquele rapaz, ele fica temendo, mas Daniel fala: não, vamos testar essa situação, vamos fazer esse experimento por 10 dias, e se um acaso nós estivermos abatidos, então nós vai se subordinar à ordem real. Então aquele rapaz, que era servo da Babilônia, fala: vamos então testar. Mas acontece que Deus, ele começa a honrar Daniel, porque Daniel, ele pode-se dizer que ele não quis comer aquilo que o mundo oferecia, que a Babilônia representa o mundo. E da mesma maneira também, ou seja, eu acredito que a exemplo de Daniel também tem homens aqui, tem mulheres aqui, que também têm se decidido, têm optado a não viver
deu a cultura, Deus ele deu conhecimento, deu sabedoria para aqueles jovens, mas não somente isso, Deus ele deu dons àqueles jovens. E além do mais, Deus ele fez com que o rei enxergasse que aqueles jovens, eles e seus 3 companheiros, eram mais sábios do que os demais jovens. E assim aqueles jovens, dentro daquele cativeiro, eles foram honrados. Eles que estavam ali para ser tratados como escravos, eles foram exaltados dentro daquele lugar, porque eles temiam ao Deus de Israel. Então, ou seja, da mesma maneira, não é diferente na tua vida. Se você também tem se decidido, tem optado a renunciar às coisas do mundo, Deus ele vai abençoar a tua vida ministerialmente, vai abençoar a tua vida profissional, vai abençoar a tua vida social, vai abençoar a tua vida familiar, vai abençoar a tua vida conjugal, em nome do Senhor e Salvador Jesus. E acontece de que, no curso da história, a Babilônia, que era um império mundial, agora era destruída pelo governo Medo-Persa. E Daniel, que era um jovem, agora ele já está velho, mas mesmo assim, quando entra os persas, quando há uma alteração de poder, uma mudança de poder, Deus ele faz com que aquele reino ele cai. Mas como foi falado aqui em Salmo 91, versículo 7, cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mudou poderes, mudou pessoas, mas aqueles que continuavam tementes a Deus, eles continuaram e permaneceram de pé. E assim também não é diferente na tua vida, meu querido, minha querida. Deus ele vai te manter também de pé. Aleluia. Acontece de que agora Daniel continua temente a Deus, continua dentro desse reinado dos Medo-Persa, mas ocorre de que os Medo-Persa também observam que Daniel era diferenciado, e aqueles homens sentem inveja, porque Daniel ele torna-se uma espécie de amigo do rei. O rei gostava tanto dele que queria pôr ele acima daqueles homens. E agora aqueles homens resolvem tramar contra a vida de Daniel. E eles veem que Daniel não tinha falha, que Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem reto, Daniel era um homem sincero. Então eles falam: vamos buscar então uma acusação contra ele na lei do Deus deles. Então eles observam que Daniel era um homem de oração. Daniel, pode-se dizer que ele orava de dia, de tarde e de noite. Então eles falam para o rei: ei, vamos fazer um decreto, vamos baixar um decreto que, ou seja, homem tem um espaço de 30 dias, eles não podem fazer petição a nenhum Deus, exceto ao rei. Ou seja, aqueles homens enganaram o rei, que o rei não sabia daquela trama que eles estavam fazendo, e quiseram fazer com que o rei viesse até mesmo se sentir um Deus. E o rei concordou com aquela questão e baixou aquele decreto. Mas Daniel, ou seja, sendo ele temente a Deus, sabendo que Deus ele não se agrada da idolatria, que Deus ele não se agrada que nós venhamos às vezes idolatrar homens, que nós venhamos adorar imagens de escultura, Daniel continuava ainda com o seu temor a Deus. Algo que nós fazemos sim, a Bíblia diz em Romanos 13 que nós devemos ser submissos a todas as autoridades constituídas, mas até o seguinte ponto: quando essas autoridades temem a Deus, baixam leis que são de conformidade à palavra de Deus, mas quando sai fora desses critérios, custe a minha vida, custe a tua liberdade, a minha liberdade, nós não tememos ao homem, mas tememos ao Senhor. Aleluia. E foi bem assim que Daniel também, ele tinha consigo temer a Deus acima de tudo. Aleluia. Respeito às autoridades, sim, mas quando
quando essas autoridades fogem aos critérios de Deus, nós não seguimos o curso do mundo. E ocorre de que aqueles homens que invejavam Daniel, eles sabiam que Daniel ele não iria se prostrar diante do rei. E como a casa de Daniel, as janelas ficavam abertas, eles observaram que Daniel ele estava orando. Então eles foram até o rei e falaram: olha, rei, aquele homem que o Senhor constituiu sobre os negócios do reino, ele não teve agido, ele está orando ao Deus dele. E segundo a lei do Senhor acabou de assinar aqui, ou seja, a sentença é que ele seja lançado dentro da cova dos leões. O rei, ao saber que era Daniel, ficou muito triste, tentou reverter a situação, mas como até mesmo eram as leis daquele reinado, ele não pôde fazer com que revogasse aquela lei. Mas até então, o rei também, até o rei foi orar por Daniel e jejuar. E acontece de que quando Daniel ele foi lançado dentro daquela cova, Deus ele enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões e dar um livramento para aquele jovem. Ou seja, a Bíblia ela diz em Salmos de número 34, seu versículo de número 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao lado, ao redor daquele que teme, para guardar e livrar. Então Deus, ou seja, nesta noite, como ele deu livramento para Daniel, também ele está dando livramento para vidas aqui. Nessa noite, aleluia, Deus, ele também está dando livramento dentro de lares aqui. Aleluia, nesta noite, como eu falei, que poderia você estar em qualquer outro lugar, mas como diz aquele louvor, você veio à presença do Senhor, né? Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas a glória do Senhor te atraiu. A presença do Senhor, ela nos atraiu. Aleluia. E nesta noite, ou seja, o Senhor, ele está, ou seja, operando neste lugar. Nesta noite, ainda que você olhe, talvez tenha alguns lugares vazios, mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela diz no Evangelho de Mateus, capítulo 18, que na onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ele está presente no meio dessas pessoas. E Jesus, ele está aqui nesse lugar nesta noite. Jesus, ou seja, ele não precisa de lugares grandes para ele operar. Jesus, ou seja, ele foi simples, tanto que quando ele nasceu no meio de uma família simples. Jesus, quando ele se apresentou para ser crucificado, ele montado em uma jumentinha, sendo ele o rei dos reis. Ele poderia, sendo ele da linhagem de Davi, ele poderia de uma forma mais esplendorosa, mas ele veio de uma forma simples, humilde, porque Jesus ele é assim, simples e humilde, aleluia. E Jesus ele está assim, dessa forma simples, humilde, agindo na vida de pessoas aqui, aleluia. Aí a gente vê, e talvez você olhe, e talvez você esteja numa situação, porque a gente vê aqui a situação de Daniel dentro da cova dos leões, mas temente a Deus. Talvez você olhe para si e veja: poxa, eu sou tão íntegro a Deus, e estou passando uma provação tão difícil na minha vida. Mas talvez você e eu não entendemos o propósito de Deus, porque tinha um propósito Daniel dentro daquela cova, como tinha um propósito Daniel também dentro da Babilônia. E o propósito foi que após o rei mandar tirar Daniel lá de dentro da cova dos leões, o rei ele manda baixar um novo decreto, pastor. E o novo decreto foi que em todo o império, aonde os Medo-Persa governava, todos viessem a reconhecer, a respeitar, a adorar o Deus de Israel. Então eu quero lhe dizer que quanto maior a prova, maior também será o seu testemunho, maior também será o impacto na vida de pessoas, para que essas pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus, por meio do que Deus ele há de fazer na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E a gente, aleluia, observa que esse rapaz,
Ele foi honrado por Deus. Assim também Deus, Ele quer honrar a cada um de vocês aqui nesta noite. Aleluia. Pastor, até mesmo no ano de 2008, pastor, está aqui nos visitando aqui a Marcela, até mesmo o meu testemunho, ela faz parte, que a época eu comecei a frequentar o ministério, né? Ou seja, eu namorava com a mãe dela, e a mãe dela estava passando um momento difícil, da qual até mesmo era uma questão materna, né? Porque envolvia uma questão paterna e materna. E nesse período a mãe dela queria até mesmo fugir com ela. E lembro que às quintas-feiras, aos domingos, nós estávamos frequentes, constantes aqui nesse ministério. Mas até então, muitas vezes também eu sentia vontade de aceitar a Jesus, mas como eu estava, né, na criminalidade, preso nas drogas, preso no crime, preso também, né, na prostituição, eu acabava ali, muitas vezes, o pastor no final, fazendo aquele apelo, eu ficava pensando, meu Deus, só falta o pastor vir aqui no fundo, descer aqui no grupo, falar, ei jovem, é com você que Deus está falando. Aí eu pensava, não vou poder recusar, vou ter que aceitar. E muitas vezes Deus me tocando ali, mas eu ficava, poxa, se eu aceitar, vou ter que parar com essa vida fácil, vou ter que trabalhar para ganhar um salário mínimo, vai ser muito difícil, né? Eu estava acostumado já com a luxúria. Vou ter que parar com as drogas, vou ter que parar com as baladas. A época eu estava com 18 anos de idade, hoje estou com 35. Então, aquilo me prendia. E eu acompanhando ali até mesmo a trajetória da Marcela, a mãe dela disse que Deus tinha dito que iria trazer ela de volta para o seu lar. E numa feita ela se desesperou e queria ir embora. Eu falei, poxa, você não falou que Deus iria trazer a menina de volta? Ela, está demorando muito. Aí eu até então falei, poxa, vamos para o culto hoje, era no domingo. E nós tínhamos sempre o hábito de pedir uma oração para o pastor lá. E nesse dia, justamente, chegamos à igreja, não comentamos nada com ninguém. E o pastor orou por nós, mas no final se direcionou à mãe da Marcela e disse, olha, eu não sei o que você está querendo fazer, mas Deus está mandando você não fazer nada com a força do teu braço, porque antes de acabar esse ano, Deus vai trazer a sua filha de volta. Aí acontece de que nesse tempo nós estávamos no mês de novembro de 2008, e eu, como estava na vida errada, me ajuntei com mais 3 amigos e fomos praticar um roubo. E fizemos um roubo durante o dia ali na região de Interlagos. E aconteceu que eles me chamaram novamente, não, vamos de novo. E fomos fazer um roubo ali na região do aeroporto de Congonhas, onde fomos presos. Passados alguns dias, aconteceu que Deus ele criou uma situação, fez um reboliço. E dali Deus ele restituiu, né, a sua filha, a sua mãe. E ao eu contemplar aquela restituição, eu passei a ver que Deus existia, porque aquela situação não tinha, pode-se dizer assim, homem que poderia reverter ou resolver aquele problema. E ali, dentro do cárcere, eu falei, poxa, Deus existe mesmo, eu vou para o caminho de Deus. Mas no começo dessa trajetória, eu fui meio que barganhando com Deus. Falei, Deus, vou entregar minha vida para o Senhor, me tira da cadeia. Mas até então Deus aqui veio mostrar para mim que não era daquela forma, porque Deus ele tinha um outro propósito na minha vida. E também, ou seja, Deus assim, de algum modo não diga-se que nós não temos preço para pagar o que fizemos de errado, da qual hoje não com alegria, mas sim não tenho orgulho, né, de ter tido esse contato com a criminalidade. Pelo contrário, eu me arrependo, oro muito até pelas pessoas da qual outrora eu fiz mal, né? Mas Deus assim deu uma nova chance de nós podermos fazer as coisas de forma diferente. Passado por esses 16 anos, né, dentro do cárcere, eu pude aprender
a vontade de Deus para a minha vida. E louvo porque eu fui marcado também por esse ministério, no qual também, né, já estamos lembrados ali na subsede, junto com o pastor Rodrigo, pastora Mônica, mas também conectados na mesma fiação com o pastor Ronaldo, com todos os irmãos e as irmãs que pertencem a esse ministério. Louvado seja Deus, eu tenho um grande orgulho de fazer parte dele. Louvo ao Senhor por Deus ter dado a oportunidade, né, mesmo passado muitos anos, de retornar à igreja e dessa vez como servo de Deus, anunciando a palavra de Deus, né. Eu quero assim agradecer aqui a minha oportunidade e quero desejar do fundo do meu coração que Deus possa abençoar cada um na vida que aqui está nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Eu prego todo dia e Deus está sempre do meu lado, mas Ele pregando assim, eu me sinto desempregado. Cadê a Marcela? Ela ali, ó, Marcela. Metida. É mesmo. Que Deus abençoe vocês. Levanta a mão para o céu e diga: boa foi. Boa foi esta palavra. No último domingo desse mês, não. A Adriana, a missionária Adriana, coloca na agenda, no último domingo de abril, no último domingo, com a casa de recuperação toda aqui no culto de missões, e chegar sempre para sentar. O pregador da noite vai ser o evangelista Alexandre. A casa de recuperação aqui no culto de missões, no último domingo de abril. Pode aplaudir Jesus Cristo. Eu vou investir nele. Vai dar tudo certo. Amém? Quem quer levantar, diga amém? Amém. Quem não crê, diga aleluia. Diga amém.